amor, cada um de nós possa sair daqui melhor do que quando chegamos. Saúde, Mestre, esteja com todos neste momento para ouvir novamente a palavra desses irmãos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecemos a presença novamente de todos nessa casa de luz, casa de oração, casa de bênção. Pedimos para que entrem em contato com seus mentores, seus protetores. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente a nossa conversa. Vai ser simplesmente uma leitura, porque o tema ele é longo e bem explicativo. E esse tema resume tudo isso que a gente vem falando no nosso processo aqui, né? Desde que eu e a Karine começou a nossa conversa, é para chegar nesse tema de hoje, eu acho, né, Karine? Que a gente fala sempre, né, que para a gente mudar, para a gente tirar essa venda dos olhos, começar a enxergar as mudanças, né? E tudo tem a ver conosco mesmo, né? Essas mudanças só interferem no individual de cada um. Então o tema de hoje é a mudança de paradigmas. E a Karine vai começar com a leitura. O livro é o mesmo que nós estamos trabalhando já há algumas semanas, ou alguns meses, Educação dos Sentimentos, do Gerson de Camargo. Vamos lá. O que são os paradigmas? Os seres humanos, no geral, seguem certas regras que tipificam suas maneiras de pensar e de agir. Permanecem por muitos anos com os mesmos sistemas de vida, com as mesmas formas de ver os fatos e não percebem que o conjunto de normas próprias é que dirige seus atos e que impedem, muitas vezes, de assimilarem ideias novas. Para eles, esse conjunto de princípios é a pura expressão da verdade, muitos dos quais estão localizados em seu próprio inconsciente. Na visão espírita, um grande número de paradigmas foi adquirido nas reencarnações anteriores e se encontram cristalizados no psiquismo de profundidade ou inconsciente. Quando o indivíduo chega a esta encarnação, já traz, portanto, uma série de conceitos a respeito de valores intelectuais e morais da vida. Assim, uns agirão de certa forma diante de uma situação ética, enquanto que outros terão atitude antagônica para a mesma situação, embora nascidos e educados pelos mesmos pais. É comum vermos pessoas tão diferentes nos seus pontos de vista, apesar de serem irmãos. Acontece que cada um carrega consigo uma gama de experiências próprias, reunidas nas várias etapas palingenésicas de seu espírito. Trazem componentes atávicos próprios e diferentes. São os paradigmas enraizados que norteiam sua conduta perante a vida. A palavra paradigma é conceituada normalmente como um conjunto de regras e regulamentos, sendo associada ao vocábulo padrão. Assim que é comum ouvirmos as expressões padrão de moral, padrão de conduta ou protótipo de ser humano. Apesar da palavra paradigma apresentar um espectro mais amplo do que padrão, comumente a empregamos sobre essa ótica, a qual se popularizou. Thomas Kuhn realizou um estudo a respeito dos paradigmas
e os relacionou com as descobertas tecnológicas e com as atitudes dos cientistas ante as inovações do dia a dia. Depois das observações constatadas, ele concluiu que os paradigmas agem como filtros a ideias novas. Não reconhecem as exceções à regra. Dão acesso fácil aos dados já conhecidos. E quando os paradigmas mudam, tudo volta a zero. Então, outro pesquisador, outro cientista, o Joel Baker, ele detalhou o que seria o efeito paradigma. Joel Baker, trabalhando em cima desse tema, observou as consequências surgidas pelo apego às ideias e as dificuldades que isso produz na vida das pessoas. Ele batizou esse fenômeno de efeito paradigma. Citamos a seguir algumas observações de Baker. Os paradigmas são comuns. Nós os temos em quase todos os aspectos da vida profissional, pessoal, espiritual e social. O paradigma é um aviso. Ele poderá se tornar uma doença fatal de certeza, impedindo assim a conquista de novos conceitos, como foi o caso dos relógios e dos duplicadores. Você pode decidir mudar suas regras e seus regulamentos. Os seres humanos têm a capacidade para jogar fora um paradigma e adotar um novo. O desafio é fazer com que isso aconteça. Arremata Baker. Aqueles que dizem que não dá para fazer devem sair do caminho daqueles que já estão fazendo. Isso é um fato. O progresso foi sempre realizado pela ousadia daqueles que acreditaram que era possível fazer. Encheram-se de coragem e caminharam na direção do futuro. Os temerosos agarraram-se aos paradigmas conhecidos, evitando o novo e com isso retardam seu próprio crescimento. Imaginem se Jesus tivesse ficado preso aos paradigmas de sua época. Só vou falar um pouquinho, depois eu dou para te concluir a leitura. Bom, pessoal, o que é o paradigma? Resumindo assim, é tudo que a gente acredita, todas as nossas crenças. O Espiritismo diz que nós vemos os paradigmas de vidas passadas, que a gente já traz esses registros conosco. Porém, no decorrer da nossa vida, que nós estamos agora, né, no decorrer dessa encarnação que a gente está, desde pequenos, desde criança, nós recebemos certas crenças, certos paradigmas são passados para nós, que é a forma que a nossa família teve até então, que a nossa família entende que é correto, que é a maneira certa de viver. Então, isso é passado para as crianças. Então, cada um vai somando aos paradigmas que já traz, somando os paradigmas que essa família de agora, as pessoas, os cuidadores de agora vão passando. Então, são crenças que muitas vezes nos impedem de fazer muitas coisas. E essas crenças, esses paradigmas, é a maneira como a gente vê a vida, digamos assim, como a gente enxerga as situações. Eles são, como ele fala aqui, é um padrão que a gente tem, é algo que a gente desenvolve, digamos, é um padrão seguido por um grupo de pessoas. E esse padrão que a gente vai desenvolvendo, ele nos bloqueia, ele nos dá um limite. Então, quando a gente está dentro de um paradigma, a gente diz que está dentro da caixinha. E a gente não consegue transpassar aquilo ali se a gente não tiver um entendimento do que aquilo ali está nos bloqueando. Então, é como se fosse um limite para nós. E a gente consegue ultrapassar
saber compreender isso. A gente tem que estar aberto às novas ideias, aberto a coisas diferentes, abertos a novos conhecimentos. Então, quando a gente estagna, e como o livro aqui também, o autor disse no livro, a gente pode viver uma vida inteira da mesma maneira. A gente pode crescer, virar adulto, enfim, desencarnar, sempre com o mesmo entendimento, sempre dentro daquele limite que nós conhecemos que seria o certo, ou o seguro, ou seria a verdade que a gente conhece. Então, o que a gente sempre influencia aqui, fala assim para vocês e diz, e que a gente acha interessante? Buscar essas informações, trazer para a consciência as informações que vocês escutam, que chega de conhecimento, e refletir sobre isso, e tentar compreender aonde que eu estou, qual é o limite que eu estou, eu consigo avançar mais. E aí, quando ele diz aqui, desse cientista, o Baker, que aqueles que dizem que não dá para fazer devem sair do caminho daqueles que já estão fazendo. Vocês imaginam quando Jesus chegou aqui, tinha um paradigma da época, algo que a maioria das pessoas entendiam como certo e seguiam. Se ele tivesse se mantido naquilo ali, se ele tivesse seguido o que era o padrão da época, hoje, de repente, nós não estaríamos onde nós estamos. Então, sempre vem alguém que ultrapassa essas crenças que é passado para todos. Sempre tem alguém que tem um pouco mais de evolução, que chega aqui na Terra e ultrapassa. No mesmo caminho, celular, por exemplo. Se alguém não tivesse chegado aqui e dito que dava para fazer um celular lá, assim, 70 anos atrás, eu acho que quando começaram, algum visionário descobriu o celular, inventou o celular, ninguém usaria hoje. Então, a evolução que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, é porque alguém ultrapassou esse limite. Alguém disse que era possível, estudou, foi lá e fez. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que ter essa consciência que todos nós temos paradigmas, todos nós temos crenças. Algumas nos ajudam, mas algumas nos atrapalham. Então, a nossa vida é regrada por crenças. Só que a gente tem que estar aberto a compreender essas crenças e ultrapassar elas. Que é assim que a gente evolui e adquire conhecimento. Quando a gente está aberto a novas coisas, a novos entendimentos, a maneira das outras pessoas ver as situações também nos ensina bastante. E tem duas situações que nos fazem mudar os paradigmas. Duas formas. Essa, buscando informação e refletindo sobre as informações que a gente teve, ou de uma forma mais dolorosa, que é através de uma doença, através quando a gente perde alguém, quando alguém parte antes de nós, né? Quando alguém desencarna, algum familiar desencarna antes de nós, alguma catástrofe, ou qualquer outra situação que nos traga dor. Isso faz a gente repensar. Então, eu acho bem mais fácil ter essa mudança de paradigma através do conhecimento do que através da dor. E aí a gente também tem uma frasezinha, ou é pelo amor ou é pela dor, né? É bem mais fácil pelo amor, só que a gente sempre deixa acontecer pela dor, que é bem mais difícil. Mudanças de paradigmas. Trazendo o exposto para nossas vidas, veremos que, de uma maneira geral, somos um subproduto de nossos paradigmas e que, se ainda não fomos felizes, é porque alguns elementos precisam ser modificados. Esse é um dos pontos básicos de nosso estudo, realizar essas modificações. Em permanecendo obstinadamente no erro, repetindo e repetindo ações infelizes, estaremos petrificando o sofrimento em nossas almas. Somos pessoas que vivem altamente condicionadas a determinados hábitos
que geram preocupações, ansiedades, desejos e mais desejos, e com isso surgem a tristeza e as dores humanas. Estamos mais voltados para os paradigmas que geram sofrimento do que para aqueles que geram felicidade. Aí se encontra o cerne da questão: modificar, substituir esses paradigmas negativos pelos que contribuem para a planificação humana. Estamos, portanto, falando de mudança, de reorganização mental e de projetos de felicidade. Se ainda não a obtivemos, repetimos, é porque nossos atavismos falam mais alto em nosso interior, nos condicionando a proceder sempre sob o prisma de sofrimento. Vemos tudo, analisamos todos os fatos e agimos sempre sob as lentes do pessimismo, e isso produzirá efeitos destruidores no campo espiritual. O grande voo para o desenvolvimento da espiritualidade passa, obrigatoriamente, pela mudança dessa forma distorcida de vermos a sociedade e a nós próprios. Como estamos realizando uma viagem de aperfeiçoamento na Terra, é natural que tenhamos de efetuar algumas correções de rumo. Isso faz parte do processo educativo do espírito. Essas correções significam abandonar a roupagem velha do homem sofrido pela impertinência, magoado pelo orgulho ou alquebrado pelo ressentimento, e vestir a roupa nova da tolerância, da humildade, do perdão. Enfim, jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificam o campo da consciência e trazem a suprema felicidade. Trazendo, portanto, os pontos de vista de Kuhn para o nosso estudo, poderemos constatar que as ideias virtuosas não são plenamente acolhidas no nosso psiquismo. Elas sofrem a filtragem dos paradigmas aí estabelecidos, gerando algumas reações contrárias, visto que são exceções às regras de nossa conduta. As ideias menos virtuosas são mais facilmente assimiláveis por serem elementos já conhecidos do nosso psiquismo. O interessante do estudo de Kuhn é apontar também que, ao mudarmos de paradigmas, tudo volta a zero, ou seja, recomeçamos novamente, já com outro degrau de compreensão a respeito da nova ideia. Significa dizer que, ao substituirmos as ações menos dignas por outras mais dignas, estaremos vivenciando situações novas, repletas de uma alegria interior ainda não experimentada. O desafio, portanto, de nossas vidas é mudar algumas regras e regulamentos, e os seres humanos têm essa capacidade, como dizia Baker. Podemos jogar fora um paradigma sem expressão e adotar um novo que nos faça mais feliz. O tema, pela simplicidade das palavras e pela necessidade de que a gente fala sempre aqui, que é essa mudança que a gente busca, para isso, muitas vezes, quando eu e a Karine a gente comenta aqui na frente, a gente sempre coloca para vocês, essa é a nossa verdade. E essa nossa verdade, quando a gente faz os comentários, a nós é permitido que na semana que vem não seja a mesma verdade. Porque a gente está tentando sair dessa caixinha, a gente está lutando para entender o que se passa na nossa volta. Essa melhoria, essa transformação do planeta, que ocorre todos os dias à nossa volta, e a gente não querer ver, não querer entender, não querer buscar o conhecimento, vai nos fazer passar essa encarnação da mesma maneira como passamos a anterior, porque se a gente não quer fazer isso agora, nós também não fizemos lá atrás. Então, o nosso processo é um atraso de milhares e milhares de reencarnações. Ou a gente crê que é possível fazer a transformação, ou a gente continua, como a Karine colocou, se mantendo na proteção, né? Karine falou nas catástrofes que aconteceram agora no Rio Grande do Sul e ainda estão acontecendo. Essa população que foi atingida vai ter que mudar o paradigma. Por dor,
Porque não tem como voltar a ser o que era. Para quem passou aquilo lá, não tem, é impossível voltar a ser normal. Então eles vão criar uma nova expectativa de vida, vão começar a fazer a transformação novamente. E a gente sempre fala aqui, né, que tudo que a gente passa na nossa vida, uns mais, uns menos, é para que a gente realmente se mexa. Ah, mas precisava ser dessa maneira? A gente não sabe. A gente não sabe como foram as encarnações daquelas pessoas. A gente não sabe como foram as nossas encarnações. A gente tem uma ideia, se eu sou isso que eu sou hoje, é porque na encarnação passada eu não fui tão pesado para os outros, né? É uma ideia. Mas de verdade, o que a gente tem? Esta encarnação. E se de verdade eu tenho esta encarnação, como é que eu cuido da parte moral da minha vida? Como é que eu me transformo em ser de luz, em ser de amor? Tem que mexer na minha estrutura. E é muito difícil. Porque assim como eu levanto bem um dia, no outro dia eu levanto muito às vezes. Meus defeitos são muito mais aflorados do que os meus predicados, as minhas partes boas. Porque os meus defeitos eu sou agarrado neles, eu gosto deles. Para mim tirar um defeito de mim, eu tenho que lutar 3 ou 4 vezes. E a minha parte boa, quando surge, ela é momentânea. Eu não dou valor porque aquela ali está comigo nas minhas necessidades mais básicas. O meu defeito, eu preciso projetar ele. Porque é meu ato de defesa, é meu escudo. Eu, quando eu sou orgulhoso, é um escudo que eu carrego. Quando eu tenho ódio, é um escudo que eu carrego. E quando eu tenho amor? Aí eu estou aberto. Não é assim? Então é essa mudança que a gente precisa fazer. Com tudo que aconteceu no nosso estado, a grande quantidade de pessoas que se movimentou em prol de gente, como a gente falou hoje no estudo, foi comentado, que não houve credo, não houve cor, não houve questão social. Simplesmente as pessoas desceram os lugares e ajudaram. E quem foi ajudado não perguntou para o outro da onde tu veio, quem tu é, que linha tu segue. É essa a nossa busca. É esse o nosso entendimento. É essa quebrar o paradigma dessa maneira. É nós conseguir, se não estamos conseguindo sair da caixinha, pelo menos olhar por cima. Pelo menos tirar a tampa dessa caixa e dar uma olhada para ver o que está acontecendo na nossa volta. Quando eu e a Karine estamos falando aqui, muitas das vezes, e eu sempre digo isso, que eu faço o estudo, quando eu chego aqui pensando que eu vou falar uma coisa, sai outra coisa. Totalmente diferente. Mas vocês que estão nos olhando, vocês estão enxergando o Ronaldo e a Karine. Esse corpo de carne. Muitas das vezes, aquilo que eu queria ter dito, não era para mim dizer. É para mim dizer o que eu disse. Como eu estou dizendo agora. Porque isso eu recebo. Ah, mas tu pensa, tu estudou, tu sabe do que tu está falando. Muitas das palavras que vêm na minha cabeça, às vezes eu não tenho nem controle. Esse é o meu normal. Esse é o normal da Karine quando está expondo o que ela pensa e que a gente fala como sendo nossa verdade. Esse é o nosso normal. Que a gente começa a falar uma coisa e a gente senta ali na sala, combina, a Karine fala isso, eu falo aquilo, não sei o que, chega aqui, já foi. Aqui, nós não temos o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Não nos é permitido determinar uma linha de caminhada. O que a gente quer que todos
todos nós aqui, porque quando a Karine fala, eu escuto, todos nós, no participar, é entender que precisa estudar mais, é entender que precisa avançar mais, é entender que precisa se reconhecer como falho. É num abraço, é numa resposta, é num telefonema. Quantas vezes a gente deixa de telefonar para as pessoas? Eu sou um assim, né? Estou falando por mim, tá? Eu fiquei para falar com um amigo meu, foi passando o dia, quando fui falar, não tinha como falar mais, eu tinha ido embora. E aí depois eu fico me cobrando, né? Tá, eu não peguei o telefone para falar com ele. Porque a gente acha que o tempo é infinito. Nós vamos viver, vamos, né? Mas aqui agora é curto, mas como a gente vai ter esse processo, a gente tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. Só para encerrar minha parte, eu fiquei sem luz ontem, e aí liguei para o rapaz que trabalha aqui, e ele me disse, domingo, né, dia das mães, eu liguei ao meio-dia para ele, e ele me disse, não, final da tarde eu vou ir. Tá, mas era domingo, eu também já naquela, eu digo assim, vai vir amanhã, né? E aí, ele indo lá para casa, que eu moro a 10 km daqui, ele indo lá para casa, ele se acidentou, bateu a caminhonete dele. E ele me contando hoje que ele gostaria de ter ido ao meio-dia, a hora que eu liguei, porque ainda faltava um tempo para fazer o churrasco, que ele indo dava tempo de arrumar e voltar, e que ele resolveu não ir. Aí quando ele foi, aconteceu o acidente, e que ele desceu da caminhonete dele bravo, porque o acidente foi causado por uma outra pessoa. E aí ele disse que ele desceu bravo, mas no momento que ele desceu, ele disse, não vai me adiantar nada eu ficar bravo, porque já aconteceu. Eu estou bem, ele está bem, está tudo bem. Né? Quantas vezes a gente se perde porque o material se perdeu, porque, claro, a imprudência aconteceu e tal, mas a gente não sabe o que o outro está passando. Eu já aconteceu de eu abrir a porta da minha caminhonete lá em Itaqui e quase derrubei o motoqueiro, porque eu não olhei no espelho para abrir a porta. Imprudência. Mas o motoqueiro estava muito perto. Estava, mas sabe? Então essas coisas assim, são pequenos detalhes que a gente pode modificar no nosso cotidiano, que vai nos trazer um pouco de crescimento a cada dia. Porque nós todos aqui queremos, na próxima encarnação, estarmos de novo aqui na Terra.